Meus queridos, quarta-feira chegou, dia 1 de fevereiro chegou e nós estamos caminhando em 2023 no meio da grande muvuca planetária, como se nada estivesse acontecendo. As bolsas felizes, as pessoas vivendo, a política fazendo as suas lambanças e nós trabalhando de pouquinho em pouquinho. É isso aí. Pois é, a vida não para, o mundo não para, o universo não para e também nós não podemos parar. Quem para é empurrado ou levado. Essa é a regra do planeta e do universo. Nada fica parado ou ocioso. Tudo está em movimento. Dito isso, vamos ver os nossos movimentos, começando pelos movimentos financeiros. Ontem, o câmbio, o dólar, caiu para R$ 5,08. Na verdade está assim, 5,077. Sou obrigado a arredondar por causa das regras da matemática e fica R$ 5,08. O dólar caiu 0,75%. Meus queridos, venhamos e convenhamos, valor abençoado. Você pode reclamar, falar o que for do novo governo, mas dentro da economia atual de agora está ótimo. Ou seja, não está afetando tudo o que está acontecendo. Professor, mas por que isso está acontecendo? O que é? O que deixa de ser? Como é que é? Como é que não é? Vamos lá. Nós precisamos ter a seguinte desenvoltura mental para pensarmos em algumas coisas. Primeiro, o ministro da Economia na época odiava a valorização do real. Para ele tinha que desvalorizar, porque o dinheiro dele estava lá fora, né? Foi detectado o dinheirinho dele lá fora, depois ele trouxe de volta para o Brasil. Essa era a realidade. Então, para ele era a maior alegria desvalorizar a moeda real. Desvalorizando a moeda real, os valores dos produtos subiam, gerava uma certa inflação e o governo arrecadava mais dinheirinho. Então, em dinheiro real se arrecada mais. Em dinheiro convertido em dólar, estava se arrecadando até menos. Por isso que eu falo para as pessoas, tem que converter a moeda. Não pode ficar passando em um planeta global do jeito que nós estamos, sem da devida conversão. Passado isso, visto que não tem mais essa influência sob pressão do dólar, mesmo tendo as lambanças que nós estamos tendo de quebrar dívidas, criar dívidas monstruosas, afundar cada vez mais as contas públicas, mesmo nisso, o dólar está desvalorizando, graças à má gestão de Joe Biden. Porque Joe Biden está explodindo os Estados Unidos, ele criou um mundo de dinheiro do nada, ele pegou e gerou um monte de dinheiro do nada, e isso fez com que a moeda dólar se desvalorizasse. Muito bem. Entrou em guerra, fez apoio em cima da Ucrânia e fez mais um monte de situações. Os preços das commodities começaram a subir. Começou a gerar inflação nos Estados Unidos e essa inflação, inclusive, foi maior do que a do Brasil. Agora, tem que ver se os cálculos correspondem, pois aqui no Brasil foi detectada uma inflação de 40% em produtos de higiene e limpeza. E o brasileiro consome higiene, limpeza e comida básica. Eles colocam coisas como produtos de limpeza de piscina. Não estou falando que seja isso, eu só estou criando arquétipos para facilitar o entendimento de vocês. Consumo de combustível de jatinho e de avião. Desculpa, mas a inflação tem que ser medida em cima da maioria da população. Ou seja, 70% da população ganha até 2 salários mínimos, então eu tenho que fazer o cálculo e as medidas em cima disso, e não fora disso.
em cima do consumo de fato das famílias brasileiras. E não de uma classe média que é uma natinha, um pedacinho. E não de uma classe riquíssima que é muito pitiquinho. Que é natinha da nata da nata. É o que tá lá em cima mesmo. Pois bem. O que eu sei é que o dólar está caindo, graças a Deus. Isso é um sinal abençoado e precisamos romper essa barreira de R$ 5,07. Ele tem que chegar em R$ 4,99. Se ele der uma reladinha em R$ 4,99, eu acredito que ele fura um psicológico, uma barreira psicológica e continua com a queda. Não sei como será. Hoje tem eleições na Câmara dos Deputados e do Senado. Vai ser à noite, então nós vamos ver o resultado disso tudo amanhã, provavelmente, nos jornais e na mídia. Durante o dia... vamos tomar um café aqui. Durante o dia, não acredito que nós vamos ter surpresas. Nós vamos caminhando do jeito que nós estamos caminhando. Até se ter certeza. Mesmo porque o Marinho está subindo, mas o Pacheco está forte ainda. Mas tem gente do próprio partido do PSD que está saindo. Pois é, mas ele está forte ainda. Eu acho, e quem acha não sabe, que o MDB e o PSDB e União Brasil vão se unir, esses três partidos, eu acho, para pegar e falar assim, olha, quem nos quiser no segundo turno, vão jogar pro segundo turno. Eu acho, hein? Eu tô apostando nisso, hein? Vão jogar pro segundo turno. E aí no segundo turno eles vão falar, o acordo agora é outro. Vocês querem mesmo? Lula, libera um mundo de cargo para nós. Para vocês verem como é que funciona a porquice da política. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ontem a Bolsa de Valores subiu 1% e fechou em 113.430. O DAX hoje, no 0 a 0, com 15.137, ou seja, acima dos 15 mil raspando, um pouquinho para cima. Então a Bolsa da Alemanha super bem, tranquila e dentro da sua normalidade, oscilando bem pouquinho. Parou aquela maluquice de 2, 3% no dia. Voltou para a realidade dela. Ano passado estava feia a especulação na Alemanha, agora parou. Agora, será que é no Brasil? O Brasil com 1% está dentro de uma média boa, de um equilíbrio de investidores saudáveis. A Americana subindo mais 20%, ou seja, ela está subindo de 20% em 20%. Professor, então ela é maravilhosa? Altíssimo risco. Você quer arriscar? Gosta de loteria? Olha que prato cheio. Eu não gosto. Para mim, dinheiro vale ouro. Ela tem que ter base. Ela tem que ter... Como é que eu diria? Ela tem que ter sustentação, alicerce. Se der uma dor de barriga, vendendo todos os imóveis, entendeu? Ela tem que ter essa situação. Agora, tem umas empresas que caiu bem, tipo Light. Por que caiu tanto? 10%? Lupatec caiu 10%, quer dizer, então a Petrobras não vai fazer mais os canos? A Oi subiu 15%. Ser Educacional subiu 13%. Gente, ó, no meio dessa bonança que teve ontem, teve umas anomalias grandes aí. PDG subiu 7,7%, Qualicorp 6,6%. Teve algumas coisas que subiu demais da conta, sem uma explicação assim que eu diria com nexo. Sem uma explicação que eu falaria assim, olha, essa tinha que subir mesmo. Então eu acredito que essas empresas que subiram, tipo, vamos ver qual é que é, vamos fazer uma aposta aqui, essas daí vão sofrer alguns percalços de subidas e descidas. Agora, muita calma nessa hora. Tudo depende do cenário internacional. Brasil, bolsas de valores, não trabalha sozinha. Agora, o que é importante é o que saiu aqui no jornal. Infomoney. Fechamento. O Ibovespa avança 1% nesta terça e 3,37% em janeiro. Então a Bolsa de Valores subiu em janeiro 3,37%.
e o dólar cai quase 4% no mês. Inflação menor nos Estados Unidos, com menor pressão dos treasuries, e otimismo com commodities pela China foram destaques também no mês. Dólar caiu 4%, bolsa subiu 3,37%. Professor, tá pagando a língua, né? Não. Eu sempre falei que 2023 ia ser um ano de crescimento e cantei a bola lá atrásão. Eu só peguei e falei que de outubro para frente, lá do meio do ano, um pouquinho mais para frente, é que começa a afundar. E começa a afundar com força. Ou começa antes um pouquinho? Não sei. Será? Não sei. Como é que vai ser as cenas do próximo capítulo? Nós temos que observar, pois nós temos algumas anomalias, nós temos algumas situações de risco, que são as dívidas públicas. A dívida pública agora não é sentida, ela vai ser sentida no final do ano. Quando o dinheiro que podia ser gasto começa a secar e chega num ponto onde eu falo assim, olha, eu não tenho dinheiro mais para pagar salário de ninguém, não tenho dinheiro mais para fazer nada, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos. E aí demanda do Congresso para poder aprovar e liberar o dinheiro e as dívidas extras, os estouros do teto. Então nós vamos entrar numa desculpa de dívida e de estouro do teto de novo aqui no Brasil? Como que vai ser isso? Vai ter que ser correndo? Como é que vai funcionar isso? Pois bem, vejamos as cenas do próximo capítulo. Eu estou falando para vocês uma realidade. E não adianta a gente falar assim, eu amo Lula, então ele vai crescer até o fim. Não tem como. Ele pode ser o Superman. Com essa economia, com essa dívida que nós temos, impossível, gente. Impossível. Só se o Brasil mexer na balança comercial de tal maneira que começar a vender assim muito e muito caro. Então, tipo, a soja dobrou o preço, minério de ferro triplicou o preço. E aí tudo que e o pessoal consumir na mesma quantidade. Aí o dinheiro que entra no Brasil é em abundância. Fora esse milagre, não acredito. Como eu acho que isso também não vai acontecendo, mesmo numa guerra, porque numa guerra diminui o consumo e as empresas acabam tomando, os governos acabam tomando as empresas por causa da situação de guerra. Então, eu ficaria com o pezinho um pouco atrás. Mas tem algumas empresas que estão dando lucros acima do esperado. Que é o caso da Home, que eu estava dando uma olhada, e mais algumas outras que estão tendo seus lucros um pouquinho acima do esperado. Isso é uma boa notícia. Bom, o governo Lula está navegando nos trabalhos feitos pelo Paulo Guedes, por pior que ele seja, os efeitos bons permanecem em janeiro. Agora vamos ver se ele mantém isso ou se ele faz as modificações afundando isso. É isso que nós temos que ver e normalmente isso leva uns 3 meses para que a gente possa de fato saber e entender o que está acontecendo com a realidade. Só um mês não dá para avaliar a economia do novo governo, tá? Então vamos ver isso aí como se fosse um reflexo do governo anterior. Mas graças a Deus, levante a mão para o céu. Porque muitos estavam apostando que no primeiro dia explodiu o dólar. Porque já aconteceu lá atrás. E já aconteceu esse fenômeno lá atrás. A sorte é que os Estados Unidos tá com as pernas quebradas e a China tá em decrescimento. Ela tá diminuindo o crescimento dela. Se não fosse isso, nós estaríamos ferrados. Dito isso, vamos ver mais notícias da Infomoney. É hora de gastar? Nossa Senhora! Os mais pobres pretendem consumir mais em 2023 e mais ricos seguram gastos, aponta CNC. A injeção de mais recursos nos orçamentos das famílias pelo governo Lula gera ânimo ao consumo.
mesmo com maior endividamento. Muito bem. O que isso significa? Significa que 70% da população pretende gastar mais. Se 70% da população pretende gastar mais, a economia vai pegar força e pujança. Só que 70% da economia, das pessoas, da população, consumindo mais e com mais fervor e com mais loucura, significa que vai ter pressão na inflação. Por isso que a inflação ela tem que ser feita de pouquinho em pouquinho, porque a massa do povo ela é muito grande e a inflação é o que segura isso de forma imediata. É o controle natural do mercado capitalista. Se chama pobreza e inflação. O pobre começou a gastar muito, o pobre não aprende. Se o pobre, olha só a dica que eu vou dar. Se os pobres, professor, então se os pobres aprendessem a guardar o seu dinheiro, em vez de sair gastando, recebeu 100 a mais de bônus, já vou gastar já, que eu tava precisando daquilo, todo mundo ganhou 100 a mais e saiu torrando tudo. Se os pobres pegassem os 100 e guardassem no banco, em vez de gastar, pagassem suas dívidas em vez de gastar, não geraria inflação. E aí o governo poderia dar mais e mais e mais e fazer com que essa massa da pobreza crescesse. Como os pobres não entendem e quando recebem dinheiro já quer gastar de imediato, receber o salário e já quer torrar tudo o mais rápido possível, já quer fazer festa, já quer viajar, já quer fazer tudo. Essa é a realidade dos pobres. Por esse tipo de pensamento, os pobres não conseguem sair do buraco. Por quê? Porque ao fazer esse movimento, assim que ganham um dinheiro extra, gera uma inflação monstro, que come eles mesmos. Gera uma inflação que mata eles mesmos. É o famoso tiro no próprio pé. Se os pobres aprendessem a poupar, o Brasil sairia da pobreza de forma espetacular e colocaria toda a população pobre numa classe média. Eu falo isso com toda a segurança e certeza que eu tenho. Como um contador, eu falo isso para vocês. Porque eu entendo a regra da inflação. E o volume de pessoas que tem. É muito volume. 70% nós estamos falando de coisa de 150 milhões de pessoas. É muita coisa. É muita coisa. É muito volume. Todo mundo gastando um monte a mais é um problema muito sério. Inclusive, o aumento do salário mínimo não deveria ser uma vez por ano. Ele deveria ser mensal para ir diluindo aquela coisa da inflação para aquele pobre não perceber que ganhou um monte a mais e conseguir gastar mais. Para ele não ter uma percepção, agora eu tenho tanto, então posso gastar tanto. Não. Ele tinha que ser aquela coisa muito homeopática para achar que não está mudando nada, para não mudar o ritmo dele. Porque essa mudança do ritmo de uma vez, é o dinheiro entrando de uma vez que quebra tudo. Isso é uma das mudanças que tinha que ter. Fora a questão de salário que também tinha que ser diluído de tudo quanto que é indústria. Então já tinha que começar tipo, indústria. Todas as indústrias são obrigadas a pagar o salário em 2 vezes no mês. No dia 15 e no dia 30. Para diluir a quantidade de dinheiro no mercado. Para fazer com que ele gire com mais tempo e com menos volume de uma vez. Porque senão chega no quinto dia útil e faz assim, vrum, chega no quinto dia útil, todos os pobres saem para as lojas para comprar roupa. Todos os pobres saem para pagar, fazer coisa, gastar dinheiro com loteria, gastar dinheiro com compra. Não pode. Isso gera inflação. Isso gera contenção e depois represamento, depois solta de representamento. E o volume é muito grande, 70% é muito grande. Eu fui no supermercado na segunda-feira, final de mês, dia 30. Vazio. Fui no final de semana, vazio. Porque o povo está esperando o dinheiro. Se tivesse poupado e segurado o dinheiro e ido comprar de pouquinho em pouquinho, porque ele tem controle do dinheiro,
você não tem um represamento e todo mundo indo tudo junto no mesmo dia. Você teria aquela cadência, aquela coisinha de vovô e da vovó, aposentado, que vai no mercadinho todo dia. Vou lá no supermercado, eu vou comprar um negocinho. Vou lá no mercado, ele vai de pouquinho em pouquinho, ele não sobrecarrega tudo de uma vez o sistema. Economia é sistema. Mas, tá lá. Cuidado com a inflação. Muito bom. Tem que saber como que faz, como o pobre faz para crescer. A pessoa que não tiver destreza, não entender isso, vai afundar os pobres em vez de ajudar os pobres. Ai, porque eu sou da esquerda, eu tenho que ajudar o pobre. Vamos lá. Vamos dar um auxílio de 3 mil reais. Ei! Você está destruindo os pobres. Não, mas eu estou dando 3 mil agora para os pobres. Você está destruindo os pobres. Não, porque olha, agora é 3 mil e vão poder fazer. Você está destruindo os pobres. E junto com os pobres você está destruindo o país e está destruindo os ricos e a classe média. A pessoa da esquerda precisa entender como funciona dinheiro, como funciona a economia, como funciona contabilidade, como funciona ser humano. O plano real foi instituído em cima do psicológico e não da matemática. Foi entendendo o ser humano que conseguiram criar o plano real. Infomoney. Aplicativo do Itaú para de funcionar e clientes reclamam nas redes sociais. O banco afirmou instabilidade no acesso do app e disse que meio-dia que o problema tinha sido resolvido. Itaú também se desculpou por qualquer inconveniente. E não foi só Itaú não. Hein? Ontem, final do dia, eu tive problema com o YouTube. Algumas pessoas relataram também instabilidade. E ontem, para eu entrar na live, eu demorei 3 para 4 minutos para entrar, porque eu entrei uma vez, apareceu o erro que o servidor não consegue conectar, que estaria impossível fazer a conexão. Reiniciei o sistema, verifiquei se estava tudo funcionando ou não. Estava funcionando no meu computador, falei, então não é internet, não é meu computador nem meus equipamentos. Entrei pela outra vez, liberou, apertei, entrou. Falei, ufa, e menos mal. Vamos ver se mantém sem ficar oscilando, sem dar problema. Disseram umas pessoas no meio do caminho que o chat uma hora parecia coisa escrita, outra hora não. Uns conseguiam escrever, outros não. Mas pelo menos o vídeo ficou gravado e depois dava para ver. Então a estabilidade não foi só de um lugar não. Tá acontecendo, e acontecendo direto. Não é um ponto. São vários. A coisa não tá bonita. Nós somos dependentes de tecnologia e a tecnologia, ela não é 100% perfeita. Ela tem as suas falhas. Fiquemos de olho bem atento. Voltando para Americanas, Infomoney. Disputa com o banco. Americanas contrata Cristiano Zanin, advogado que defendeu Lula na Lava Jato. Por que fez isso? Porque o advogado ele é bom para não deixar com que as pessoas físicas, os sócios, sejam afetados com processos e condenações ou julgamentos. O Zanin foi contratado para defesa no processo que corre no STJ, em que a BTG briga para seguir retendo 1,2 bilhões do caixa da varejista. Imagina quanto que ele vai receber disso. 1,2 bilhões, a porcentagem dele vai ser uma grana bem gorda. O volume é altíssimo, a BTG é de gente importante de uma política um pouco antiga, contrária. Eles fizeram errado? Não. E é bem simbólico. É uma pessoa que conseguiu tirar até um condenado da descondenação, que conseguiu virar até presidente da República. Ou seja, o cara faz milagres? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se a imagem das Americanas já estava ruim, o pessoal das Americanas conseguiu destruir e afundar um pouquinho mais as imagens das Americanas. Porque a sensação, ser humano vai muito por sensação. A sensação que dá é que
Eles fizeram coisa errada e estão chamando uma pessoa, um advogado de bandido. A sensação, não estou falando que é de advogado de bandido, porque não é. Ok? Estou falando sensação. Sensação é diferente de afirmação. E outra, ele fazendo isso, ele pega com metade da população que é de direita, ele pega metade da população e fala assim, agora eu sou contra Americanas. Antes eles não eram. O nome chamava Americana e não venezuelanas e não cubanas. Chama Americanas, Estados Unidos. Eu sou da direita. O cara pega e me coloca um negócio, um carimbo falando, agora somos da esquerda. Pum! Vocês entenderam ou não entenderam? O ser humano vai muito disso. Vai ter lacração agora, moço, as americanas. Agora você pode enterrar ela porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você, mas tá subindo 20%. Pois é. Mas é uma empresa que, qual que é o patrimônio dela? As lojas tudo alugada, não sei o que, os produtos é tudo de terceiros, que eles pegam e revendem, só ganha porcentagem. Desculpa, mas é uma empresa de vender vaquinha virtual, entre aspas. Não é bem isso, é uma metáfora. Então, meus queridos, é difícil. Para acionista, eu ficaria muito atento com isso daqui, certo? Para os bolsonaristas, se transformou no satanás. Para os lulistas, não cheira nem fede. Ou seja, dentro de um resumo, eu acho que mais prejudicial do que benfeitor. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque tudo é suposição, nada é verdade. Bloomberg. Lula desperdiçou chance de cortar juros, diz Henrique Meirelles. Numa entrevista para Bloomberg, o Henrique Meirelles, que dirigiu o Banco Central por quase uma década, tem um conselho para o seu ex-chefe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pare de falar sobre taxas de juros. Pare de falar sobre taxas de juros. Meirelles, que comandou a autarquia monetária durante os 2 primeiros mandatos de Lula, o mais longevo chefe do Banco Central no país, afirma que no final do ano passado estavam dadas as condições para o Banco Central começar a flexibilizar a política monetária. E que as falas do Lula prejudicam isso. Ou seja, o Banco Central é independente. Para de intrometer aonde que é independente. Não queira palpitar ali. Fecha a boca. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro. Ou seja, é a mesma coisa, só que pintado diferente. Um era verde e amarelo e o outro é vermelho e branco. Mas fala a mesma coisa. Fica falando sem saber, sem coisa, e vai falando e vai se lascando e arrebentando tudo. O Lula tem que fazer o que ele está fazendo agora. Política internacional. Perfeito, os outros países não sabem qual é que é. Então ele sai falando, olha, as Nações Unidas precisam não sei o que por causa da Ucrânia, tem que conversar. É porque tem que colocar a China também no meio, porque tem que não sei o que. Perfeito. Nisso ele é maravilhoso. E está fazendo um trabalho incrível. Coisa que o Bolsonaro não fazia. Desculpa, mas não fazia. O Bolsonaro, para conversa, para falar, moço, Deus o me livre. Então esse populismo pega super bem e é muito aceito pelo planeta. Lá fora. Internacional. Aqui dentro do Brasil, moço, ó, boca fechada e trabalho nos bastidores. Tá aí, vai perder a Câmara, vai perder o Senado? Como é que é o negócio aí? Ah, olha lá. Infomoney. Eleições no Senado. É hoje, hein? Começa, hein? Vai ter a nomeação de todo mundo e depois já começa a ver quem que entra, quem vai ser o próximo presidente. Pacheco diz que pedirá a senadores prioridade à discussão da reforma tributária. Ele não acredita que a unificação tributária seja um ponto de controvérsia entre oposição e situação. Mas, Pacheco, eu acho bonito você propor isso daí, mas você me desculpa. Tem gente até do seu partido que está pulando e votando contra você. Por que será? Porque você simplesmente ficou cego e fechou os olhos para demandas do centro.
Você é centro e não olha o centro, só quer olhar para a esquerda? Você só quer olhar pro Lula e falar: Lula, você olha, eu tô me pintando de vermelho aqui. É isso que está acontecendo. Você está sujando o nome do centro. Você está sujando. Como? Primeiro, demanda pode ser ridícula, mas tem que fazer. Para resolver o problema que apareceu, que está aí e não pode continuar. Se não pode continuar, tem que resolver no ninho. Que é sair o bendito do papelzinho nas urnas. Bota o papelzinho, mas não presta para nada, não interessa. Resolve o psicológico das pessoas? Resolve o problema mental das pessoas? Resolve as dúvidas eleitorais? Perfeito. Então vou fazer. Ponto final. Simples assim? Simples assim. Segunda coisa, olha, o STF tá muito poder, estão fora não sei o quê. Deixa abrir CPI, abra a CPI. Se vão julgar, se vai tirar ou se não vai tirar, é outros 500. Mas deixa fluir, porque não pode deixar um poder ser mais do que o poder de voto, de quem recebeu voto. Como que alguém que não teve voto nenhum foi nomeado por um senador pode ter mais voto do que o próprio senador? Isso não pode existir, isso não pode ter. Fez? Não fez. Vai pagar um preço alto. Eu avisei o pessoal do partido. O pessoal tá assim. Falei, olha, vocês estão fechando os olhos. Vocês falam que vocês são centro, mas vocês fecham os olhos para a direita. Não pode fazer isso, não. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não adianta nada pegar e falar que é reforma, até o outro que vier vai querer fazer para resolver os problemas. Rede TV. Moraes dá prazo para a Polícia Federal ouvir Valdemar Costa Neto. É o presidente do partido, de um partido. E o ministro manda a Polícia Federal ouvir o presidente liberal num prazo tal. Meu querido, a Polícia Federal vai ouvir quando ela quer. Por que ele está apressando tudo as coisas? Por que ele quer tirar o cara no meio das eleições? O que está acontecendo? Para que isso? É isso que tem que começar a diminuir. Pera lá, o que você está me intrometendo ali? Por que você está mandando a Polícia Federal fazer alguma coisa ou não? Por que você está mandando cortar Telegram, fazendo as coisas? Tem que segurar isso daí, porque é abuso, tá muito. A sensação, não é afirmação, hein? A sensação que dá é de que o cara virou Superman e tem poderes mágicos que faz milagres e faz o que ele quiser e ponto final, ninguém pode abrir a boca. É como se ele tivesse o rabo amarrado de todo mundo. A sensação. Um perigo. Então, Pacheco tá perdendo força. E sai mais uma dessa, perde mais força ainda. Olha o que ele foi fazer. O pessoal fala assim, se estão pegando o próprio presidente do partido, Valdemar, vai pegar nós depois amanhã é o fulano, depois amanhã é o ciclano. Nós estamos lascados, nós temos que fazer alguma coisa. Eu, como senador, não quero ficar na mão desse cara, não. Deus me livre. Eu quero poder pegar e falar na televisão, na mídia. Que é isso? Vai ter surpresa aí. Folha de São Paulo. PSD, que é do Pacheco, né? Do Kassab, prevê que ao menos 12 de seus 15 senadores votarão em Rodrigo Pacheco. Prevê. Tem 3 que não vão votar no próprio candidato do próprio partido. Imagina os que não é do partido. Se até gente do próprio partido não quer, imagine quem não é. E aí? Como é que vai ser? Pois é. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Pois esse negócio de fechar os olhos para a direita, para o centro, achando que eles não têm direito de reivindicar nada, 50% da população tem os seus direitos sim. Se o presidente da Câmara ou o presidente do Senado fingir que não está enxergando, vai dar problema, vai dar convulsão, vai dar problema sério.
vai criar uma oposição tão forte, mesmo perdendo as eleições, que o Pacheco não vai conseguir fazer nem para um lado nem para o outro. Vão travar ele de tal forma que ele vai falar: agora, Pacheco, você vai ver o que é, que não vai andar nada, mas não vai um tico para frente, um tico para trás. E aí aparece a forma Lula de governar. Você vota em seu candidato para ele te representar ou para ele te vender? Eu votei no meu senador e eu votei no meu deputado para ele me representar no Congresso e não para me vender ou se vender no Congresso. Isso deveria ser crime e deveria ser imputado como crime, cadeia, porque isso é compra de voto. Compra de voto é crime. Olha só, presta atenção. Assim eu percebo, não afirmo, percebo por observação superficial. Estadão. Governo Lula espera a eleição no Congresso para destravar cargos de segundo e terceiros escalões. Ou seja, quem me apoiar vai ter cargos do segundo e terceiros escalões. Opa, mas aí não pode. O que é isso? Não, mas isso aí é assim que sempre foi. Não, sempre foi, então sempre teve errado. Não posso compactuar com uma coisa dessa. Agora, a questão é o seguinte. E aí? Como é que vai ser isso daí? Sabe o que eu acho que vai acontecer, conhecendo um pouco da política? O MDB, que tem desculpa porque o Lula bateu nele, vai sair. O União Brasil, que é grande também, vai sair. E mais o PSDB também vai sair. E vão formar um grupo falando: olha, não vamos nem para um lado nem para o outro, joga para o segundo turno. E no segundo turno, aí nós vamos negociar e nós vamos mandar mais do que eles. Aí nós vamos mandar mais do que o PT e mais do que do pessoal do Bolsonaro. E aí nós vamos mandar mesmo. E nós vamos falar e vocês vão fazer o que nós quer. A bancada nossa vai ter que ter um de cada nosso, vai ter que ter assim, e vai ter que ser assado e tal. Entenderam ou não? E numa dessa, até a Glaze, que é presidente do PT, não vai conseguir nem cargo no Senado, lá na banca. E ela tá doidinha pra pegar, pra poder ficar lá sentado na cadeira pra aparecer em todas as imagens da televisão. Porque pra ela é importante isso, a visibilidade. Moço, escuta, olha, eu tô chutando balde, né? Uma teoria, uma possibilidade. Mas olha, eu conhecendo um pouquinho da política, é bem provável que isso aconteça, mas muito provável. O MDB sempre fez isso. União Brasil, com o pessoal ali, você acha que eles vão perder a oportunidade de voltar a mandar do jeito que eles gostavam de mandar antes? Agora, pra gente encerrar, para ver como é que a coisa anda e o tiro sai pela culatra. Poder 360. Presidente do PSDB de São Paulo vai pedir a expulsão de Joyce Helsmann. O Fernando Alfredo, que é o presidente do partido na cidade de São Paulo, falou que ela está falando coisas que não convêm com o que o partido diz. Ou seja, o partido está se autolimpando e a moça, que era a queridinha da direita, se queimou na direita, se queimou no centro PSDB do Dória e vai para que partido agora? Quem que vai querer ela? Difícil, hein? Olha só a situação, hein? Como é que é, hein? E olha que a mulher tem voto, hein? Mesmo sendo como é que foi, ela tem voto. Só que ela não ganhou as eleições. Ironia do destino? Pois é. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque se você fala que é uma coisa e não vai até o fim naquele pensamento, você, de certa forma, entre aspas, está traindo ao menos a confiança daquele que votou na pessoa. Meus queridos, o mar não está para peixe. Vamos ver quais são os bichos marinhos que irão surgir nessas eleições. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.